E o domingo foi mais um dia de atos esvaziados, supostamente pela democracia e abertamente contra o presidente Jair Bolsonaro. Havia mais policiais na segurança do que gente para protestar. Faltaram até pessoas para promover a tradicional arruaça de fim de manifestação. Isso, no entanto, não impediu que o PT desse o golpe final no sequestro desses protestos. Não surpreende. Quem nos acompanha diariamente viu aqui que esse tal Somos 70% não passa de um grande requentado de bandeiras petistas. Até os personagens nos vídeos são os mesmos, nós mostramos aqui, mas o que era ainda um pouco escondido ficou claro ontem. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Gilmar Tato, estiveram aqui na região da Paulista. A parlamentar vestia uma camiseta da Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, e uma máscara vermelha escrito Fora Bolsonaro. Disse a petista ao portal UOL: a maioria da população, pessoal que rala e trabalha, juventude, povo pobre e negro das nossas comunidades, está exposto. Essas pessoas estavam sendo levadas a morrer, resolveram dar um grito para viver e ir para as ruas através das torcidas. Questionada sobre a ausência de Lula nos atos, justificou dizendo que o ex-presidiário é do grupo de risco. Tá aí, né, Fiuza? Mais um domingo de protestos esvaziados, a cada semana vai diminuindo um pouquinho. Sei, ela disse que os pobres estavam morrendo em casa e foram para as ruas viver, é isso? Ela está recomendando, ela desistiu do Fica em Casa? Ela e todos esses falsos éticos, né, Vitor? Vamos ligar, a gente estava falando aqui do Covidão, São Paulo, Rio, etc. Esses personagens que são ratos, né? Realmente, como disse o Zé Maria, né? Você roubar numa situação como essa... enfim, isso eles vão pagar por isso e não só com punição judicial, né? Assim, a reputação, a população vai sair disso e vai reagir. Agora, acho esquisito todos esses personagens, né, Vitor, que têm estado aí constantemente numa tribuna, procurando vilões para a epidemia, como acabou de dizer a nobre parlamentar, né? Dizendo, não, porque as pessoas estavam sendo mortas em casa, mas mortas por quem? Ela está fazendo um discurso contra o coronavírus, é isso? Quer dizer, eles estão fazendo política e causa estranheza que todos esses personagens sejam da comunidade científica, entre muitas aspas, PT, PSOL, né, que estão aí, ou associados aí a governadores, a gestores, com essas projeções fantasiosas de epidemia, como aquela do Imperial College, né, que serviu muito para alarmismo. Todos esses supostos éticos, né, da proteção à vida, a gente vê no momento do descalabro, né, no momento do que há de mais, enfim, né, bizarro, né, aviltante, que são os roubos, né, desses equipamentos que são supostamente para proteger as pessoas. Você não vê uma palavra. Não vê uma palavra do Rodrigo Maia, do Sérgio Moro, das múmias do STF, das múmias do PT, né? Todos eles agora são antifas, né? Todos eles acham que é isso aí, a reação da população fica em casa, agora é ir para a rua protestar contra os vilões do coronavírus, né? É um papelão, não existe, né? Essa suposta ética dessas pessoas, ela não existe, ela está escondida debaixo da politicagem. Diga aí, Augusto. Olha, primeiro essa história de que está se alastrando pela periferia, pelas favelas, isso é mentira. A Gleisi mentindo é o normal, né? Ela está fazendo o que sempre fez, faz e fará, pelo menos enquanto estiver em liberdade. Um dia será julgada pelo nosso Supremo, né? Tão rápido no gatilho quando é para responder a alguma afronta, mesmo as que não existem, e tão lento para julgar os culpados que são da sua esfera de atribuições. Mas vamos às manifestações. Eu achei muita graça com a explicação. Aliás, vamos deixar claro o seguinte, antes de mais nada. As manifestações dos intervencionistas, a favor das intervenções militares, a manifestação aqui em São Paulo foi tão anêmica quanto a manifestação dos democratas.
Eu acho uma graça uma manifestação pela democracia convocada pelas torcidas organizadas. Os colunistas esportivos morrem de medo das torcidas organizadas e, portanto, não vão dizer isso jamais. Da mesma forma que morrem de medo os dirigentes esportivos, que dão dinheiro para essas torcidas organizadas. São torcedores profissionais, vivem disso. Ganham ingressos, ganham dinheiro, ganham verba para fazer a escola de samba deles, e o que eles não são é democratas. Eles não admitem a existência de outras torcidas. Eles querem resolver a bala, a pancada. Tá? Tanto que São Paulo, como praticamente todo o Brasil, aí, que tem vários times de futebol rivais, existe a torcida única. Acabou aquela graça que havia, um dos encantos do futebol, você vê torcidas cantando, torcendo pelo seu time no mesmo estádio. Eles não admitem que uma torcida adversária vá ao estádio. Então, como é que eles andam juntos aí defendendo a democracia? Democracia, ao contrário do que dizem os democratas de manifesto, ela é inseparável do convívio dos contrários. Os que assinam manifestos, acho que todos nós aqui, que somos independentes, que criticamos o governo quando merece, tá, que não somos a favor de intervenção militar nenhuma, que vivemos condenando essas manifestações extremistas, nós somos fascistas. Porque quem não concorda com eles, essa é a democracia deles, quem não concorda não é apenas alguém que pensa diferente, é canalha, é amigo de quem elogia torturadores, não sei o que, são pessoas desonestas intelectualmente porque assinam manifestos. Em manifesto eles estão sempre ali. Para sair às ruas, como já vamos tratar disso, aí fica um pouco mais difícil. Pois bem, eles assinam manifestos em parceria, por exemplo, com o Guilherme Boulos. Se o Guilherme Boulos fosse democrata e defendesse a democracia, ele falaria alguma coisa dos presos políticos cubanos e não consideraria Cuba uma democracia. Essa é a democracia dele. O ex-presidente da Costa Rica, que também ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o Oscar Arias, ele usa uma fórmula muito simples para saber se um país é democrático ou não é. Existe preso político? Não há democracia. Na democracia, não é impossível a existência do preso político, senão deixa de ser. O Brasil é uma democracia. Não há único preso político. Eu não vou falar em preso político de botequim, como Lula, PT quis transformar, e seus devotos, seus acólitos, quiseram transformar em preso político. Isso nunca foi. Eu falo dos presos políticos da Venezuela e de Cuba, por exemplo. Tenta fazer um manifesto com essa mesma turma em favor dos presos políticos de Cuba. Eles vão dizer que são presos comuns iguais aos de São Paulo, como disse o Lula depois da morte de um preso político cubano há alguns anos, que estava em greve de fome. Mas vamos ao que houve ontem. Os dois lados disseram o seguinte, é que estava muito frio. Então, o comportamento deles não depende da temperatura política, é como eles alegam, depende do termômetro. Se tiver calor, mas calor não exagerado, eles vão para a rua. Senão, eles assinam o manifesto. É melhor. Portanto, esse movimento que foi comparado na sua origem, pelos precipitados de Almeida, aí a reedição da campanha das diretas já, isso é uma piada. Isso é uma piada. Se está frio, o inverno nem começou, então agora é que vai acabar. Esse negócio não vão sair mais. Então, se uma temperatura de 15 graus centígrados apavora essa turma, que quando age só como torcedor de futebol, não perde jogo do time deles, nem sob tempestade, aí a democracia está mal defendida, né? Podem deixar que a gente cuida dela, porque nós somos democratas.
Eles são democratas que andam em companhia do Partido Comunista do Brasil, que, por definição, defende o partido único, só, e, portanto, não há oposição. Esses são os democratas, os que invadem propriedades, né, violam o direito de propriedade. Esses são os democratas? Pois eles se merecem. E não conseguem se juntar mais de 500 pessoas numa rua, numa avenida. Essa é a reedição da campanha das diretas já? Pois então esperem sentados que aconteça isso. Diga, Zé. Olha, Vitor, a Gleice falou aí que o Lula não participou, né, porque é grupo de risco. O grande grupo de risco que eu vejo aí é o grupo do PT, o risco de morte política. Isso está muito claro. E precisava desesperadamente de uma bandeira, de qualquer coisa, porque já não tem mais nada. Todas as bandeiras, aquelas bandeiras antigas, foram jogadas na latrina. Não tem. A única bandeira possível do PT é o antibolsonarismo. E isto é uma vergonha porque não é bandeira, não é proposta. E a ideia de ocupar as ruas, né, isso estava sendo urdido lá no PT, que não tinha coragem de colocar a cara para fora. E não tem. Não há quem faça uma manifestação com a cara do PT, com o jeito do PT, sem colocar na frente aí as torcidas organizadas e um jeito de suprapartidária. Esta é que é a vergonha, esta que é a vergonha clara. E é esse grupo que está em vias de extinção e de morte política. É um grupo de risco, sim. Augusto, você está certíssimo, né? Seria uma manifestação real, sem artifícios, se esses líderes aí, Lula e outros, fossem para a frente, não é participar, não, fossem para a frente, de mãos dadas, na frente, aí eu acreditaria, só assim eu acreditaria nessa possibilidade. A Gleice participa dessas manifestações escondida, em carros de som, cercada, mas não aquela forma natural, encarar o povo nas ruas, é isso que tem que ser feito. O político não pode ter medo de povo, porque o político age em nome de povo. Se ele não agir, ninguém é representante dele mesmo na política, é representante de setores, é representante de pessoas e de eleitores. Então, o grande grupo de risco aí é o PT. Esse sim tem um grupo, está em risco de extinção muito forte.